Você já sentiu aquela sensação de ser subestimado, como se as pessoas ao seu redor simplesmente não reconhecessem o seu valor? Talvez tenha sido no trabalho, quando alguém te ignorou em uma reunião importante. Ou até mesmo em situações familiares, quando as suas opiniões foram deixadas de lado. É doloroso, não é? Mas e se eu te disser que existe uma forma silenciosa, porém poderosa, de fazer tremer aqueles que te desprezam? Imagine conseguir reverter olhares de desdém em olhares de respeito, sem precisar elevar a voz ou provar nada de forma desesperada. Hoje, vamos mergulhar em um conjunto de atitudes inspiradas no estoicismo que podem transformar a forma como você é visto. E o melhor, sem que você precise dizer uma única palavra sobre isso. Fica comigo até o final, porque ao longo deste vídeo você vai descobrir ações específicas que parecem sutis, mas que possuem um potencial gigantesco para mudar completamente a maneira como você se posiciona diante do mundo. E lá no fim, ainda tem um pedido especial para fazer a você. Então, não saia antes de ouvir tudo. Antes de começar a revelar quais são essas atitudes, quero te fazer uma pergunta. Você acredita que o silêncio pode ser mais poderoso do que os gritos? Reflita sobre essa questão por um instante. Talvez a primeira coisa que venha à mente seja pensar em alguém que se cala porque não tem o que dizer. Mas existe outro tipo de silêncio, aquele que é cheio de convicção, autoconfiança e propósito. É desse silêncio que vamos falar aqui. O estoicismo, uma filosofia milenar, praticada por pensadores como Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto, nos ensina a controlar nossos impulsos emocionais e, ao mesmo tempo, a agir de maneira firme no mundo. Essa combinação muitas vezes cria um efeito de estranhamento em quem nos vê. As pessoas que te desprezavam começam a notar que existe algo em você que não se abala. E é justamente esse não se abalar que gera respeito e, às vezes, até medo em quem não consegue entender de onde você tira tanta serenidade. Mas não se engane, ser estoico não é ser frio. Ser estoico é ter clareza sobre o que você pode ou não controlar. É decidir não desperdiçar sua energia com aquilo que está fora do seu alcance. E, ao mesmo tempo, é se comprometer com uma postura firme, não importa a adversidade. As 10 ações que estou prestes a compartilhar aqui giram em torno dessa ideia. Você vai, aos poucos, incorporar hábitos que te darão autocontrole, calma e foco. E, sem dizer nada, quem antes te desprezava vai começar a questionar suas próprias atitudes. Por que aquela pessoa que eu subestimava agora parece inabalável? A resposta vai surgir de forma natural quando você começar a colocar em prática essas atitudes. Para começar, quero que você imagine uma situação recorrente em ambientes profissionais. Talvez você tenha ideias valiosas a oferecer, mas, em determinado momento, percebe que está cercado por pessoas que só estão interessadas em aparecer. Elas interrompem, falam alto, não deixam ninguém participar. Você, antes, poderia se sentir diminuído ou tentar competir no grito. Mas quando você age de forma estoica, algo muda. Em vez de entrar no jogo de vozes exaltadas, você observa, analisa o momento certo e apresenta sua ideia com calma e clareza. Simples, mas impactante. A grande maioria das pessoas não espera essa abordagem. Elas estão acostumadas a teclados nervosos e bocas gritalhonas. Quando você entra na conversa com a tranquilidade de um lago sereno, todos se questionam. Por que ele não se abala? O que o torna tão seguro do que diz? Esse contraste faz com que muitos repensem o desprezo que nutriam por você. Afinal, quem domina a si mesmo de tal forma costuma ser muito mais forte do que aquele que apenas grita. E aqui vai a primeira curiosidade. Já aconteceu de você, em alguma situação, permanecer em silêncio enquanto alguém te provocava,
mas por dentro sentir-se em ebulição? Se sim, conte nos comentários como foi. É sempre interessante trocar experiências e ver como cada um lida com essa questão de se manter firme diante de provocações. Mas não se esqueça de voltar para continuar o vídeo, porque estamos só começando a explorar essas atitudes estoicas. O próximo ponto que surge quando falamos de ações silenciosas é a consistência nas nossas rotinas. Muita gente despreza ou subestima você porque te vê como alguém que não vai a lugar nenhum. Mas, se você começa a desenvolver uma rotina de desenvolvimento pessoal, seja através da leitura, de exercícios físicos ou de qualquer outro hábito positivo, e faz isso todos os dias, sem alarde, os resultados inevitavelmente aparecem. E quando eles aparecem, as pessoas se perguntam: mas como ele conseguiu isso de uma hora para outra? Mal sabem elas que não foi de uma hora para outra coisa nenhuma. Foi uma construção diária, silenciosa. E essa construção gera um tipo de força que não tem como ser ignorada. Lembro de uma passagem que diz que o verdadeiro poder está na constância do propósito. E esse poder se torna notável aos olhos dos outros quando você simplesmente segue firme, independente das circunstâncias. Um exemplo clássico vem do próprio Marco Aurélio, que, sendo imperador de Roma, ainda reservava tempo para escrever e refletir sobre a vida. Ele não gritava aos quatro ventos que estava estudando filosofia. Ele simplesmente agia. Seus registros em meditações são prova de uma mente dedicada a entender como viver melhor e governar com sabedoria. Se você começa a cultivar momentos diários para reflexão, leitura ou qualquer atividade que fortaleça sua mente, pode acreditar. A mudança interna se reflete no mundo externo de uma forma que dispensa palavras. Nesse ponto, as pessoas que costumavam rir de você vão começar a notar uma diferença inexplicável no seu olhar, na sua postura, até mesmo na forma como você ouve as outras pessoas. De repente, aquele desprezo inicial começa a dar lugar a uma curiosidade incomodada. O que será que essa pessoa está fazendo para se transformar desse jeito? Essa curiosidade vai aumentando quando você passa a praticar outra atitude fundamental: não se vitimizar. É muito comum, quando sofremos desprezo, buscarmos apoio contando para todo mundo o que estão fazendo com a gente, como somos injustiçados. Mas o estoicismo nos ensina a focar no que podemos controlar. E a verdade é que não temos controle sobre a opinião dos outros. A única coisa que podemos realmente gerir é a nossa própria reação. Então, em vez de lamentar pelo que fazem ou deixam de fazer com você, simplesmente siga em frente, cuidando das suas responsabilidades. Poucas coisas causam tanto desconforto em quem tenta te minimizar do que perceber que você não está nem aí para as críticas deles. É quase como um golpe de jiu-jitsu mental, onde a força do adversário se volta contra ele mesmo. A pessoa quer te provocar, mas você permanece inatingível. Isso é extremamente poderoso. Mas não se preocupe. Não estamos dizendo que você deva virar um robô sem emoções. Sentir raiva ou tristeza é normal. O estoicismo não tenta anular nossas emoções, mas nos ensina a não sermos escravos delas. Você pode ficar chateado, mas não vai permitir que essa chateação dite o curso das suas ações. Quando você age de forma consciente, mesmo no desconforto, quem te despreza percebe que não há como te desequilibrar de forma fácil. E esse tipo de autocontrole faz com que eles pensem duas vezes antes de continuar. Falando em pensar duas vezes, outra ação silenciosa que gera um impacto grande é a de manter sua palavra. Vivemos em um mundo onde muitas promessas são feitas e poucas são cumpridas. Se você se compromete a fazer algo, seja no trabalho, na família, com amigos, e cumpre sem se justificar demais, mostrando resultados, aos poucos as pessoas entendem que podem confiar em você. E quem te desprezava, inevitavelmente,
passa a desconfiar de suas próprias crenças. Será que eu estava errado sobre ele? A confiabilidade é construída gota a gota. Não se cria do dia para a noite, mas cada vez que você cumpre com o que diz, sem alarde, aquela imagem de alguém desprezível que tinham de você vai se esfacelando. E a melhor parte, você não precisa de autoelogios ou grandes discursos para provar nada. É um resultado que fala por si. A essa altura, talvez você esteja percebendo que essas ações silenciosas têm muito em comum. Foco nas suas próprias atitudes, no seu próprio crescimento, no que está sob o seu controle. Uma mudança interna que não precisa de anúncio. E é isso que confunde quem está acostumado a buscar validação externa o tempo todo. Pessoas que te desprezam geralmente esperam que você se rebaixe a ponto de implorar por atenção, ou então que parta para a agressividade. Quando você não faz nenhum dos dois, mas se mantém firme e centrado, elas não sabem como lidar com isso. E aí vem uma pergunta importante. Qual a sua experiência com pessoas que se sentem incomodadas quando você se mantém sereno? Se já passou por algo parecido, deixe um comentário contando, mas volte logo para o vídeo, porque ainda temos muito a explorar. Outra faceta crucial do estoicismo é lidar com os erros de forma madura. Quando você erra, não faz o menor sentido ficar arranjando culpados ou criando desculpas esfarrapadas. O estoico reconhece o erro e corrige o caminho. Essa postura silenciosamente forte desarma qualquer pessoa que esteja torcendo pelo seu fracasso. É quase como dizer, ok, errei aqui, mas já estou me levantando para continuar. E isso sem precisar fazer dramática alguma. Quem queria te ver arrasado, percebendo que você se ergue rapidamente, com poucas palavras, começa a perder terreno. Não há nada mais incômodo para um desprezador do que ver sua vítima agindo como alguém que não carrega o peso da humilhação. Ao contrário, carrega apenas a vontade de seguir em frente. E lembra que eu falei da importância do olhar? Talvez esse seja um dos pontos que mais chamam a atenção. Quando você desenvolve essa postura estoica, seu olhar passa a transmitir calma e confiança. É algo quase magnético, mas não é nenhuma magia oculta. É apenas o reflexo de quem você se torna por dentro. Menos preocupado em se justificar, mais focado em ser o que realmente é. É uma serenidade que diz sem palavras: eu não estou aqui para competir nem para implorar a sua aprovação. Estou aqui para viver o meu propósito. Esse olhar fala mais alto do que qualquer discurso. Outro detalhe importante e silencioso é a forma de reagir às conquistas. Você notou que, em geral, as pessoas fazem questão de estender faixas quando conseguem algo grandioso? Publicam em todas as redes sociais, mandam mensagens para todos conhecidos, comemoram para o bairro todo ouvir. Mas o estoico segue uma linha diferente. Ele celebra, sim, mas de forma moderada, sem precisar da validação alheia. Quando você demonstra essa modéstia genuína, aquelas pessoas que te desprezavam ficam ainda mais desconcertadas, porque para elas o sentido da vitória é esfregar na cara dos outros. Quando percebem que você não faz questão disso, o que resta a elas? Reconhecer, mesmo que internamente, que seu jeito é mais sólido e maduro. Isso, de certa forma, as faz tremer, porque elas não têm mais em que se segurar para te criticar. À medida que você vai acumulando esses pequenos gestos, surge uma espécie de aura de respeito ao seu redor. E isso não é esotérico, é simplesmente a resposta natural das pessoas a alguém que demonstra solidez de caráter. Pode reparar, homens e mulheres de grande sabedoria, ao longo da história, não precisavam impor sua presença. Bastava estarem ali, em silêncio, e todos sentiam algo diferente no ar. Não tinham pressa de falar, não tentavam impressionar, mas quando abriam a boca, cada palavra tinha peso. É esse efeito que você começa a criar quando pratica o estoicismo de forma consistente.
Deixe-me enfatizar algo crucial. Nada disso é feito para machucar ou humilhar quem te despreza. A ideia aqui não é criar uma atmosfera de vingança ou rancor. Ao contrário, a proposta é crescer de tal maneira que o desprezo do outro se torne irrelevante. Você cresce tanto internamente que a opinião negativa alheia não te afeta mais. E, paradoxalmente, é justamente quando você chega nesse ponto de indiferença que aqueles que antes te olhavam com desprezo começam a se sentir abalados. No fundo, o que incomoda essas pessoas é perceber que elas não têm poder sobre você. E a maioria dos desprezadores se alimenta dessa sensação de poder, de fazer com que o outro se sinta mal. Se você não se sente mal, não tem mais como serem seus algozes. Agora, para que você fique conosco até o fim, quero abrir um loop de curiosidade. Em breve, vou compartilhar uma última atitude silenciosa que completa esse conjunto, algo que muitos estoicos consideravam como a base de toda a serenidade. Antes disso, quero que você reflita. Você já notou como pessoas verdadeiramente seguras raramente se envolvem em fofocas ou falam mal dos outros? Esse é mais um ponto importante, porque a fofoca parece algo leve, inofensivo, mas, na verdade, pode arruinar reputações e criar ambientes tóxicos. Quando você se recusa a participar desse tipo de conversa, simplesmente não alimentando comentários maldosos, transmite um nível de integridade que tira o chão daqueles que gostam de menosprezar os outros. Eles esperam que você se junte a eles para rir de alguém. Mas você se mantém neutro ou simplesmente muda de assunto. É um posicionamento silencioso, mas firme que diz: eu não preciso me sentir superior diminuindo ninguém. E é aí que está um ponto crucial. O desprezo alheio não te atinge e você também não desconta nos outros. Isso gera espanto em quem vive de maledicências e críticas. Chegou a hora da última atitude silenciosa, que considero fundamental para fazer tremer aqueles que tentam te colocar para baixo. O domínio sobre suas próprias emoções. E aqui não falo apenas de você não reagir de forma explosiva. Falo de algo mais profundo, aprender a reconhecer o que você sente e ainda assim não ser refém disso. É olhar para a raiva, para a tristeza, para a decepção e dizer: vocês existem dentro de mim, mas eu escolho como vou agir. Essa capacidade de escolher a resposta, em vez de reagir por impulso, é o ápice do estoicismo. E quando você atinge esse grau de autoconsciência, não há desprezo que te derrube, não há olhar torto que abale a sua estrutura. As pessoas podem tentar te alfinetar, podem tentar armar situações para ver você perder o controle, mas você permanece sólido. Esse tipo de estabilidade não se compra, não se finge e não se simula. Ela é construída lentamente pela prática diária do autoconhecimento e do autodomínio. E por que isso faz tremer aqueles que o desprezam? Porque se a pessoa não consegue abalar o seu emocional, ela simplesmente não tem mais nenhum poder sobre você. E quando não há poder, não há como manipular, não há como diminuir, não há como humilhar. O silêncio da sua segurança fala mais alto do que qualquer argumento que tentem lançar contra você. Enquanto a pessoa berra e esperneia, você escolhe o que fazer com aquilo. Você se dá a liberdade de manter a serenidade. E no fim das contas, quem esperneia acaba se prejudicando, pois deixa claro que ainda é escravo das próprias emoções. Agora que chegamos a esse ponto do vídeo, vou te convidar a fazer duas coisas. A primeira é deixar aqui nos comentários qual dessas atitudes silenciosas mais fez sentido para você. Ou, se preferir, compartilhe uma experiência em que você percebeu a força do estoicismo na sua vida. Eu adoraria ler suas histórias e trocar ideias nos próximos conteúdos. A segunda coisa é um pedido de coração. Se você gostou do que ouviu até agora, se de alguma forma esse conteúdo te ajudou ou te fez refletir, deixe o seu like e se inscreva no canal.
Isso ajuda muito a manter esse trabalho e faz com que mais pessoas possam ter acesso a essas reflexões. E, além disso, eu tenho mais um vídeo que pode te interessar muito, que está aparecendo agora mesmo na tela. Dá uma olhada, pois ele aprofunda ainda mais o tema de como lidar com as adversidades com tranquilidade e firmeza. É isso, pessoal. Espero sinceramente que esse conteúdo tenha iluminado algumas ideias e te inspirado a colocar em prática o estoicismo na sua rotina. Não se trata de virar uma pessoa fria, mas sim de manter a calma, a compostura e o foco no que realmente importa. Assim, aqueles que te desprezam não encontrarão brecha para te afetar. Eles vão tremer, mas não porque você está tentando humilhá-los, e sim porque a sua força interior é tão grande que eclipsa qualquer tentativa de desprezo. Então, se você quer continuar nessa jornada de evolução pessoal, não esqueça de clicar no like, inscrever-se no canal e assistir ao vídeo que está aparecendo na tela agora mesmo. Muito obrigado pela sua companhia até aqui e até a próxima.